Olá, meus amigos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Para mim não tem alegria melhor do que ter o privilégio de estudar esse livro sagrado, que é fonte de vida para todos nós. E eu já convido você a pegar a sua Bíblia, porque nesse momento nós iremos fazer a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Para quem não é adventista e não conhece a nossa lição, esse aqui é o nosso guia de estudo. Cada lição, ela dura um trimestre, 3 meses. O trimestre passado nós estudamos sobre o Evangelho de Marcos e esse trimestre nós estamos estudando temas do Evangelho de João. Se você quiser adquirir esse exemplar, essa lição, tem algumas maneiras de você adquirir. Você pode, se você mora aqui em Vitória da Conquista, você pode se dirigir ali à Avenida Juraci Magalhães, né? Ali próximo do Shopping Conquista Sul. Lá vai ter a sede administrativa da Missão Sudoeste, aqui da Bahia. Lá você consegue adquirir. Você pode também acessar o site da CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Lá você vai ter acesso também. Ou nos procura aqui na Igreja Adventista do Bairro Brasil, que a gente vai conseguir uma lição para você. Você também pode adquirir através de PDF, né? Você coloca lá na internet, lição da Escola Sabatina PDF, você consegue adquirir também, tá bom? É muito bom você ter esse exemplar, porque a gente estuda semanalmente, todos os dias tem um tema. E no sábado nós fazemos a recapitulação, tá bom? A lição dessa semana é a lição 2 desse trimestre. O título da lição é Sinais da Divindade. E é um tema muito interessante, muito rico. E hoje, para fazermos essa recapitulação, temos aqui o irmão Messias. Bom dia a todos, feliz sábado. Estamos aqui para estudar um pouquinho da Palavra de Deus. O irmão Ed. Mais uma vez, bom dia a todos. É muito bom estar com os meus amigos aqui e com você em casa para que possamos aprender um pouco mais sobre a vida de Jesus. Irmão Wagner. Como sempre aqui com vocês, é um prazer. Eu faço também das palavras de Fábio aí as minhas. Que o Senhor Jesus possa estar na sua mente aí, independente de quem você seja, para poder fazer essa grande transformação em sua vida. Esse estudo aqui vai revolucionar a sua vida, saiba disso. Se você pegar um pouquinho todos os dias da Bíblia e começar a estudar, isso daí vai transformar você, e não só você, mas a sua família também. Isso mesmo. E é importante a gente frisar que a nossa lição, ela é baseada na Bíblia. A gente estuda o que está na Bíblia. É um estudo sistemático feito aqui pela lição, porém, a base do nosso estudo é a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração para a gente iniciar o estudo, irmão. Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais uma semana, passado sob o teu cuidado, sob tua proteção. E queremos estar aqui também para te louvar e Amém. Também agradecer o teu nome. E estudar um pouquinho mais desse estudo que foi feito na semana, que o Senhor nos ajude a trazer compreensão mais aprofundada da tua palavra, para que podemos transmitir às outras pessoas e assim cumprir a ordem que Jesus disse para a gente fazer, para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que o Senhor nos ajude a isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você lê para a gente, Wagner, o verso da semana? Na minha tradução aqui vem falando bem assim, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Você crê nisso? Amém. Muito bem. Amém. Então, as palavras de Cristo aí, ele afirma que ele é a vida. Nele existe vida original, né? E quem crê nele, ainda que morra, não morrerá eternamente, viverá. Ele também diz que ele afirma que ele é a ressurreição, né? E a vida. Então, a gente tem essa certeza que morreremos, caso Cristo não venha antes, né? Iremos morrer. Porém, quando nós cremos em Cristo e temos a esperança nele, sabemos que um dia ele virá e nos ressuscitará. Esse é o galardão que Cristo promete para todos nós, né, Ed? E a única solução para a questão da morte é a ressurreição através de Cristo. Ou seja, Deus criou os seres humanos não para morrer,
mas para viver com Ele eternamente. Só que tem um hiato aí que foi o pecado, né? Sim, o pecado sim. fez com que todos os seres humanos experimentassem a morte, né? Então a proposta de Cristo é tirar esse hiato e através dele, por ele, né? Ele fazer a conexão com Deus novamente e fornecer a vida eterna, que é o propósito dele original para a humanidade. E quando ele vier na sua glória e majestade, aí sim ele porá fim a esse sistema de dor, de luta e sofrimento, né, para que possa estabelecer o plano dele original, né, que é vida e abundância. Exatamente. Isso. E aqui essa lição que nós estudamos, a lição 2, trata-se da sinais da divindade. Quando a gente estuda a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, e notadamente o evangelho de João, a gente vê que enfatiza a completa divindade de Jesus Cristo. E aqui na parte aqui de sábado, aqui rapidinho, diz assim, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o Filho eterno, um com o Pai, não criado e não derivado. Jesus é aquele que criou tudo o que existe. Está lá em João 1, de 1 a 3. Assim, o Filho sempre existiu. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, no meio cristão existe aquele segmento que diz que Jesus é uma criatura que foi criada. Mas, à luz da Bíblia, isso não tem nem cabimento falar isso aí. E essa lição vai ficar muito evidente do que Jesus fez, que prova que ele não é uma criatura, mas sim o próprio Criador. Exatamente, é isso mesmo. Quando a gente pega a Bíblia, né, para poder ler, eu imagino a dificuldade que os discípulos tinham naquele período deles, né? Porque a gente lê a Bíblia muito assim, nós somos assim, né? A gente lê a Bíblia no nosso contexto hoje, né? Até com o erro de com um possível erro de anacronismo, né? Que a gente possa cometer, ler a Bíblia, pegar aqueles relatos antigos e colocar como se fosse nosso hoje, né? A dificuldade que eles tinham antes, naquele período, de muitos deuses, semideuses, mitologias, a influência grega que eles tinham naquele momento. Relata-se que até em Atenas, que eles tinham muita influência dos gregos, né? Os judeus sofreram muita influência os romanos sofreram influência dos gregos, os judeus sofreram influência dos romanos, né? Por causa do domínio que Roma fez a Israel, né? E aí a gente vê que todas essas tradições, toda essa cultura mitológica foi passada para os judeus e posteriormente para os próprios discípulos. E aí a gente vê a disputa deles ali lendo a Bíblia e a gente percebe a dificuldade que eles tinham, e Jesus Cristo também tinha para provar e falar assim, eu sou o Filho de Deus. Porque assim, um exemplo, a gente vai pegar o relato de alguns deuses, né, semideuses humanos, ou gregos. Zeus fecundava com mar, e aí nascia dali outro deus, e aí ia surgindo esses semideuses, eles eram metade homem, metade deus, e aí essa influência toda trouxe um certo prejuízo. Mas só que Jesus Cristo veio mostrando, como a gente vai ver aqui posteriormente nos relatos dos milagres de Jesus, na verdade sinais de Jesus, a gente vai perceber que Jesus Cristo realmente estava mostrando a pureza de ser um filho de Deus e de não ser influenciado por aquela cultura, mas pela verdadeira palavra de Deus, verdadeira cultura, mostrando como realmente era ser um Deus, né? Como realmente ser Jesus Cristo Deus. Exato. Que não ser essa compreensão adulterada que ele sofreu naquele período, né? Justamente, exatamente. Mesmo porque o pessoal daquela época, eles acreditavam que o Messias seria de carne, osso e sangue, mas estabeleceria o reino ali, seria uma pessoa fisicamente e humanamente igual a eles. Então o destaque do evangelho que a gente dá hoje é o outro lado que eles não conseguiam enxergar. Jesus não seria uma pessoa só de carne e sangue, o homem habilitado em obras e sinais, mas também enfatizado que associado a esse homem, ele é o mesmo, o Deus criador, que estava lá, um ser divino. Estava no meio dele. Exatamente, ou seja, Cristo ele veio afirmando ser o Filho de Deus. E ele algumas vezes que ele afirmou isso, que quiseram apedrejar Cristo por essa afirmação. Porque
na cabeça do judeu, quando você, sendo homem, quer se fazer Deus, é uma blasfêmia. Isso. E blasfêmia é digna de morte. A pena é de morte. Então Cristo veio afirmando, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu e o Pai somos um. E tentaram matar Cristo por isso. E eles queriam um Messias que fosse um libertário político, militar, revolucionário. Resolver só suas questões Ou humanas. seja, eles queriam rebaixar Cristo. Isso. Cristo sendo o próprio Deus, ele veio afirmando que ele era Deus, e as pessoas queriam rebaixar Cristo a um libertário, a um revolucionário. Veja que cabeça. Queriam rebaixar o Messias a um ser humano simples, né? Mortal passageiro. Hoje em dia você tem isso, né? A gente sabe que tem religiões aí que aceitam Jesus apenas como um grande profeta semelhante a Moisés e nada mais, né? Como pessoa boa e tudo, mas nada mais do que isso. Isso. Agora, a fala de Wagner foi bem, vamos dizer assim, bem certeira, porque, assim, eu acho, assim, que eles ali estão procurando, assim, um libertador da nação, tipo, assim, Alexandre o Grande, sabe? Porque eles já estavam ali contaminados com aquela cultura grega, helenística ali, aqueles domínios daquelas pessoas todas ali antes no passado. Então, eles perderam a visão de que a promessa de Deus, quando Deus falou lá, mandou que Moisés falasse com o povo, que ele ia mandar um profeta semelhante a Moisés para ouvir a ele, estava se referindo a Jesus. Exatamente. A Jesus. Mas eles achavam que era uma pessoa, vamos dizer assim, apenas dotada de habilidades, de coragem. Só isso. Eles esperavam e Jesus veio de uma forma diferente, mostrando o outro lado. Manso, humilde, sim, amoroso. E o lado da divindade dele, aí eles estavam sem enxergar. Como essa lição aqui, tem até uma ilustração de um óculos aqui escuro na nossa lição aqui. Uma ilustração. Então, a cosmovisão que eles tinham era totalmente diferente. Totalmente desalinhada da palavra de Deus, infelizmente. Exatamente. E pegando a fala que Ed disse aí sobre as pessoas aceitarem Cristo como um sábio, um profeta e tal, eu li uma vez um livro de C.S. Lewis, ele faz uma comparação. Ele diz assim, ou as pessoas aceitam que Cristo era Deus porque ele veio afirmando que era Deus, ou então ele deve ser considerado como louco, um lunático. Eu vou lhe falar uma coisa, como diz Rodrigo Silva, dos melhores que já existiu. Se for considerado um lunático, o melhor que já existiu, porque a persuasão de Cristo é incrivelmente sobrenatural, é superior a de muitos. Exatamente. Porque só pode ser, como nós acreditamos, o próprio Filho de Deus que tem condições de fazer porque não faz sentido você acreditar que ele é um sábio se ele afirmava ser Deus. E se ele afirmava ser Deus e não era Deus, ele era completamente lunático. E a gente sabe que realmente ele era filho de Deus. E ficou provado isso. Com certeza. Messias falou sobre essa profecia que Deus fez a Moisés, essa promessa de que ele enviaria um profeta semelhante a Moisés, e a gente vê que isso se cumpriu em Cristo, né? E existe, de fato, uma semelhança no ministério de Cristo e no ministério de Moisés, né? A gente vê, por exemplo, aí o nascimento, a promessa de um libertador foi dada para Moisés, o povo lá do Egito, assim como foi dada para todo o povo de Israel através de Cristo. O nascimento de Moisés foi ameaçado, né, porque o faraó baixou um decreto de morte, assim como o nascimento de Cristo foi ameaçado pelo decreto de morte de Herodes. Cristo, ele fugiu para o Egito, a infância de Cristo, uma parte da infância passou no Egito, assim como Moisés também, né? Ele teve que ser criado pelos egípcios para não morrer. Cristo foi para o Egito também para não morrer. Cristo, assim como Moisés ele estava na linha sucessória do trono, ou seja, ele abriu mão do principado, ele era um príncipe do Egito, provavelmente seria o próximo rei, ele abriu mão por amor do seu povo. As características de Moisés, manso, humilde. Humilde. E Cristo, ele vai abrir mão do trono do universo, por amor de nós, e abriu mão do trono e veio ser humilhado como servo. Moisés, ele tinha essa característica de paciente, de amoroso, de conduzir o povo, assim como Cristo. Que a gente vê a cegueira espiritual do povo lá, querendo o tempo todo matar Cristo, ele com toda aquela paciência tentando abrir os olhos do povo. Em determinado momento ele se colocou como intercessor, né? Pediu até que se fosse para o povo, ele sei que ele levasse, que ele ficasse no lugar. Moisés fez isso. Ele abriu mão de sua própria salvação. O Senhor, você é para destruir esse povo, risca meu nome do livro da vida. Olha. E assim como Moisés alimentou o povo através do maná, Cristo fez a multiplicação dos pães, né, e peixes.
Através da pedra jorrou água, né? Moisés saciou a sede do povo através da pedra que jorrou a água. Cristo afirmou: sua água viva, aquele que beber dessa água que eu der nunca mais terá sede. Então veja as semelhanças, né? Muita semelhança. Muita semelhança. E aí tudo se cumpriu nele. Essa promessa de que viria um Messias, um profeta semelhante a Moisés, se cumpriu no Cristo, no Messias. É interessante para as pessoas até ajudar no próprio estudo da Bíblia. Observe que a Bíblia é um livro cíclico. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, você vê se reproduzindo no Novo. A gente está falando de Moisés. A obra do que Moisés fez na terra ali, até sinais e maravilhas ele fez, se reproduziu e se concretizou também com Cristo, fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Então, às vezes, é para ajudar a abrir a mente da gente para entender um pouco da Bíblia. A gente sabe que a característica é um pouquinho de cada parte, vai se completando até chegar num completo entendimento. Então, Exatamente. Nessa questão de entender Jesus, a divindade, talvez não só lendo os evangelhos ela vai entender, mas quando ela pega o do Velho Testamento, observa a história de Moisés, tudo que ele fez, vai ver que bate certinho com o que Cristo fez. E ele falou, né? E os milagres que Cristo fez, está relatado em João, ele aponta para esse cumprimento, né? Começa pela transformar água em vinho, assim como Moisés, a primeira praga lá foi água em sangue. A multiplicação dos pães, o maná, e não só com Moisés. Os milagres que Cristo fez apontavam ele para um profeta como esse que foi prometido, né? Isso. Porque, por exemplo, assim como ele ressuscitou mortos, Jesus ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu não lembro se era uma viúva, mas acho que era de viúva de Naim, e também ressuscitou Lázaro. Assim como Eliseu ressuscitou o filho da mulher, Sulamita. Né? Assim como Moisés, através daquela serpente que foi erguida, ele curou as pessoas que era acometida pela picada da serpente. Serpente de bronze, né? Cristo ele veio curar as pessoas também. E ele falou, quando for levantado o filho do homem, eu vou atrair todos para mim. Para mim. Assim como houveram curas, Eliseu, por exemplo, Eliseu curou Naamã, né? Ele mandou, vai entre no tanque, mergulhe no rio Jordão, e você ficará limpo. Cristo falou, vá, se lava no tanque de solar e você voltará a enxergar. Então, olha a semelhança que existia. Tudo apontava para Cristo como esse profeta prometido e também como o Messias, né? Que a gente sabe que era o próprio Deus que vinha para libertar o povo e não um revolucionário político ou militar. E o principal, né? Assim como Moisés trouxe libertação ao povo, estava catido do Egito, e o Egito hoje, nos dias de Cristo, simbolizava aquele sistema ali, né? Ele também libertou o povo, não da escravidão do jugo romano, mas o objetivo de Cristo é fazer entender que a libertação que ele está trazendo ao povo é a libertação e a escravidão do pecado e da morte. Exatamente. É uma libertação muito mais ampla. É uma libertação perpétua, né? É uma libertação muito mais ampla. Exatamente. Na parte de segunda-feira, a gente vê que, como a gente estava falando, né, esse é o verdadeiro profeta, que é justamente o cumprimento dessa promessa que foi feita a Deus. Deus, quando Moisés estava ali próximo de sua morte, ele falou fala ao povo que enviaria um profeta semelhante a ti e tal e tal. Isso se cumpriu em Cristo, né? E assim, infelizmente, as pessoas, os judeus daquela época lá, esperavam um profeta meramente humano, como a gente falou, né? Um revolucionário, enfim, que tiver. E isso, quando João ele relata os prodígios, né? Os milagres, os sinais que Cristo fez, e aqui na multiplicação dos pães e peixes, dá ensejo para Cristo afirmar, aqui deixando claro, como o Messias falou, que a divindade de Cristo aqui explícita, né? Quando Cristo afirma por várias vezes, eu sou. Né? Esse eu sou remete também a Deus quando se apresentou a Moisés, e Moisés pergunta, Senhor, quando eu chegar e falar para o povo, eu vou dizer que quem me enviou? Aí ele fala assim, eu sou. Então, isso aí deixa claro, né, Messias, que esse aqui é o Deus que veio encarnado para salvar a humanidade. Com certeza, e nessa parte de segunda-feira, este é verdadeiramente um profeta. Isso aconteceu, essa declaração foi feita por aquelas pessoas ali que contemplaram o milagre que Jesus fez de transformar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, assim, contando apenas os homens, né? Exatamente. Apenas os homens. Então, à vista daquele milagre ali que Jesus fez de transformar aquele alimento ali para alimentar as pessoas, eles reconheceram que
era justamente o profeta que Moisés havia falado lá no passado. Exato. Aí eles afirmaram, este é verdadeiramente o profeta, Sim. referindo ao que Ou Moisés seja, falou. Eles reconheceram, né? Sim, e quiseram fazer o quê? Jesus de rei, Mas mesmo assim Diz com a aqui visão que- distorcida, né? com a visão distorcida. Aí diz bem aqui assim, o povo, no versículo 14 do capítulo 6, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que deveria vir. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte sozinho, né? Sim. Assim, a gente percebe que o povo estava, como o Messias falou, o povo estava querendo um grande rei, dominasse o mundo todo e tudo, né? Mas Jesus, ele não veio com esse propósito, né? A gente sabe disso. E Israel não tinha condições suficientes físicas de poder sobrepor Ao jugo romano, né? ao jugo romano. Não. Não tinha condições, não tinha homens suficientes, nada disso. Então, por mais que você tivesse uma percepção espiritual, você tinha que ser claro o suficiente para poder entender que não tinha condições de ganhar de Roma, né? Porque Israel, um país pequeno, estava ao redor, e ao redor todos os países eram subjugados por Roma. Então, assim, Jesus Cristo, ele veio no momento certo. Ele veio na maior crise que já existiu espiritual em Israel, na maior decepção que já existiu em Israel, e a prova do cumprimento do verdadeiro Messias ter se cumprido com Jesus Cristo, de ser Jesus Cristo, a prova disso que depois disso, 70 anos depois, no ano 70, quer dizer, Jerusalém foi totalmente destruída. E de lá até os dias de hoje, Israel não conseguiu se revolucionar. E todas as profecias que diziam em Isaías, Zacarias, Daniel, todas essas profecias se encerraram naquele momento de Jesus. Depois disso, não existe espaço suficiente nas profecias para dizer que hoje em dia possa se proclamar um Messias. Exato. Então, assim, acabou, né? Uma coisa que eu falo, acabou para os judeus. Não podem querer proclamar qualquer Messias que for, podem construir o terceiro templo, podem proclamar um grande governante aí, mas esse grande governante não vai conseguir dominar o mundo, tá entendendo? Pode ser até que consiga fazer grandes obras, mas o reino de Deus virá e destruirá todos os reis da terra, porque ele vai se proclamar o grande rei. Exato. Agora, assim como o Messias falou, né, o ponto de distorção, mesmo eles atestando que Jesus era um grande profeta, eles ainda não tinham reconhecido Jesus como o Filho de Deus, Isso. porque o que se segue é o relato da multiplicação dos pães. No dia seguinte procuraram Jesus Sim. de novo para que pudesse não alimentar eles com a fonte da vida que ele era o Criador, mas apenas com questões materiais. Que tivesse mais pão. Se Jesus fez pão, o outro nos alimentou, ele nos deu hoje, amanhã. E mostra como, às vezes, o foco e as distrações das coisas materiais no mundo nos impede de enxergar verdadeiramente quem Jesus é quando ele se apresenta. Então, Jesus, para quem está em casa, pode se apresentar a você ou a qualquer outra pessoa. Mas se o nosso foco, se a nossa visão de Cristo estiver focada para realizar apenas satisfações de coisas materiais desse mundo, a gente nunca vai perceber ele como o Criador, como o mantenedor e o restaurador da nossa vida. E assim outro, como fizeram naquela época. Salvador, né? Salvador. Exatamente. E assim, e quando essa pessoa voltar a passar por dificuldades que esse mundo tende a nos proporcionar sempre, essa pessoa vai fraquejar na fé porque o objetivo dela não foi o Deus das obras, mas sim as obras de Deus. Isso. Né? É totalmente diferente. E a cegueira de qualquer religião é incrível pelas pessoas que são adeptas a ela. Um exemplo. Um dos países que tem mais tecnologia do mundo se chama Índia. Um dos maiores Sim. em tecnologia. Muitas tecnologias que nós temos hoje vieram da Índia. Né? A Índia está em completa ascensão. Índia, China, Israel, principalmente Israel, Estados Unidos. A gente tem esses países aí como os que trazem todas as melhores tecnologias para nós. Porém, se você chegar para o hindu, daquele que ele se lava todos os anos nas épocas festivas ali no rio Ganges, se você chegar para ele e mostrar um microscópio a grande impureza que existe naquele rio,
ele vai quebrar o microscópio e vai falar, não quero saber, esse rio está me abençoando. Porque Por eles mais que- vê numa questão assim, espiritual. Exatamente, por mais que existam doenças Não sendo sanitária. acometidas, problemas sanitários, como o Messias disse, todos os tipos de doenças relacionadas a uma água impura possa vir daquele rio, eles vão fechar os olhos para aquilo. Da mesma forma aconteceu com os judeus, fariseus, naquela época, os líderes da sinagoga, os sacerdotes, os sumos sacerdotes que existiam naquela época, todos eles fecharam os olhos e não abriram seus olhos para o cumprimento da profecia que estava se realizando em Jesus Cristo. A grande questão que eu vejo é toda essa. Eles fecharam os olhos por causa do seu próprio orgulho e do seu próprio egoísmo. É a dureza de coração, né? Exatamente. Isso se remete a qualquer religião. Exatamente. É isso Para mesmo. poder mudar isso, e Jesus ele até usou os milagres para poder desmistificar essas coisas com relação ao cego, né? Exato. Cego de nascença, né? Exatamente. E aí ele vai e faz a cura do cego de nascença, né? Interessante que ele cura, abre os olhos do cego, o cego passa a ver, não só fisicamente, mas ele começa a enxergar também espiritualmente, porque ele reconhece que Cristo, aquele cego, quando ele foi curado no dia de sábado, os líderes religiosos questionaram: por que você foi curado no sábado? Isso não é permitido. Quem foi que te curou? Quem abriu seus olhos? Violando o mandamento, né? E aí o cego fala que foi Cristo que curou ele, e eles começam a questionar: esse homem não pode ser de Deus porque está quebrando, violando o sábado. E aí o cego fala assim: ó, desde que existe mundo, nunca se ouviu de que foi aberto os olhos de um cego de nascença. Então, se esse homem pôde fazer isso, com certeza ele não é pecador, ele veio de Deus. E aí começa aquele embate. Ou seja, o cego ele começa a enxergar cada vez mais. E os fariseus e saduceus ficam cada vez mais cegos. Né? Houve um contraste aí, né? Rapaz, Interessante. incrível. E o fato de Jesus, a gente sabe que Jesus, como participante da criação, ele também quis dar um recado, né? De enfatizar a divindade dele como criador. Isso. Então o fato dele misturar ali o barro ali nos Com a olhos, saliva, né? que Remete ao Gênesis. Remete ao Gênesis, quando ele criou, né, com o Deus Pai e o Espírito Santo, criou o homem, né, formando ali de argila e depois soprou o fôlego de vida. Exato. Naquele exato momento ele estava reproduzindo o seu ato criador do início. Apontando para ele como criador, como está no princípio do livro de João, né? Paz incrível, viu? Irmãos, e vocês que estão nos assistindo, a gente tem que tirar as nossas concepções, esses conceitos que a gente coloca na palavra de Deus e deixar que o texto fale ao nosso coração. Porque se a gente colocar ideias assim, filosofias, coisas desse tipo aí, sistematizações humanas, a gente vai ficar com a visão turva. Exato. A gente não vai conseguir entender o que Deus está querendo nos mostrar. Por isso que muitos falam que Jesus Cristo é uma criatura, é um ser criado. Não tem cabimento isso, não. Os sinais aqui que João colocou no livro dele, aqui, e essas curas que Jesus fez, notadamente e principalmente no dia de sábado, foi para derrubar aquelas crenças assim, errôneas que eles tinham, aquelas coisas que eles colocaram acima da palavra de Deus, coisa de tradição acima da palavra de Deus. Isso daí estava ofuscando eles de ver que se estava cumprindo a palavra de Deus ali, naquele justo momento, mas eles não quiseram, ou sei lá, não dá nem para saber o que aconteceu com eles. É a mesma dureza de coração que existe hoje ainda entre os judeus, né? Com certeza. Os que não aceitam Cristo como Messias. É porque, na verdade, a gente vê que houve uma mesclagem das profecias, em partes das profecias apontava como Messias que vinha com todo o poder e glória para libertar o povo de uma vez por toda, implantar um governo que nunca ia passar, e nunca mais passaria, né? Assumir o trono de Davi e tal, mas em outras profecias apontava o Messias como aquele Messias sofredor, o servo sofredor. E na cabeça dos judeus, ele interpreta essa parte da profecia lá de Isaías do servo que viria como sofredor, eles interpretam aquele servo como sendo a própria nação de Israel. Isso. E aí que está a dureza de coração deles. Na cabeça deles, eles aceitaram só a parte do Messias que vem como o leão da tribo de Judá, sim, mas não aceitaram o Messias que vem como cordeiro. E a pergunta que eu faria para um judeu é o seguinte: qual o significado do sacrifício de cordeiro? Porque nós sabemos, como João afirmou, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós sabemos que o nosso pecado foi redimido na morte de Cristo na cruz. Ele é o verdadeiro Cordeiro que morreu por todos nós. Então, se o Messias não morreria, onde fica o simbolismo do sacrifício de cordeiros que foi feito lá desde Adão até o dia que Cristo morreu? E por que não existe mais sacrifício hoje? Que se na profecia dizer que quando o Messias viesse e morresse, faria cessar o sacrifício contínuo. Por que eles não estão fazendo sacrifício até hoje lá? Então, olha que porque foi destruído o templo, né? O cordeiro só pode ser morto dentro do templo. A questão toda que eu vejo é que destruíram o templo e não ficou nem templo, nem cordeiro e nem Messias para eles. Então, tá entendendo? Só ficou o nosso Messias aqui. o Messias. A única coisa. Mas assim, se a gente for parar para entender, olha essa questão do cego aqui. Pensei, um cego de nascença. Jesus Cristo, ele criou uma massa ali e passou nos olhos do cego. Talvez por causa da dureza de coração daquele povo, Jesus Cristo precisou fazer algo a mais para poder eles crerem, né, que realmente era o Filho de Deus. Aí os fariseus investigam a cura, no versículo 13 do capítulo 9. Fala bem assim: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, no dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. Alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, em diante, né? Os outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu. O que eu fico mais impressionado é o que esse homem respondeu. A sinceridade desse homem. Esse homem, ele era muito bom, esse homem que era cego. Ele era cego, mas ele era muito bom em palavras. Eu acho que ele ficava no templo sempre ouvindo os grandes mestres, porque da forma que ele respondeu foi uma forma muito culta. E também, Wagner, de certa forma, ele estava inspirado, né? Ele estava inspirado, né? Aí o homem respondeu: ele é um profeta. Então assim, se a gente para analisar... Para você ver, quando fala com o profeta, tá falando desse profeta lá do Velho Testamento. Prometido, lá ainda não é? Prometido. E outra coisa também, igual o Fagner falou, ele estava inspirado, porque o Espírito de Profecia fala que ele estava inspirado. Ele estava sendo ali questionado por aqueles líderes ali e Jesus sabia e deu inspiração para ele falar aquelas palavras ali certeiras, para que eles abrissem o coração. E aí é o que eu creio. Quando uma pessoa está cega por tradição ou questões humanas aqui, se ele tem um encontro verdadeiro com Cristo e Jesus abrir os olhos dele para a verdade, ele vai ter poder e autoridade para testemunhar de quem é o Deus que teve contato com ele. Que eu acredito que foi o que o cego fez. Ele estava imbuído da autoridade de ter tido contato e saber que o Criador resolver sua questão aqui, Isso. que ele estava cego, que estava com suas necessidades, então que Jesus, aquele prometido, o Filho de Deus, tinha descido à terra, estava presente com ele. Então, a autoridade que ele tinha para falar foi o que ele testemunhou e viveu, né? Isso. E como diz aqui no versículo 25, ele respondeu isso já pela segunda vez quando os fariseus interrogaram ele, né? Ele falou bem assim, algo muito, muito incrível: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Então, assim, então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse a vocês, não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ou seja, os fariseus, eles sabiam que aquele homem era cego, vinham ele ali, que era de nascença, vinham ele ali todos os dias. Mandou chamar os pais para confirmar. Os pais falaram: ele já é de maior, já pode responder por ele. Então, viram ali realmente, os fariseus viram ali realmente a comprovação, não tem condições. A única coisa que restaram falar: não, esse homem não é de Deus. Porque tem um outro componente. É muito simples falar isso. Pois é, né? Porque tem um outro componente também que pode fazer com que as pessoas rejeitem, depois de testificarem tudo. A pessoa pode estudar a Bíblia toda, enxergar e chegar à conclusão: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, mas o orgulho não deixa ele aceitar. Exato. Isso. Ali os fariseus ali, talvez a questão ali foi o orgulho. Porque não tinha mais contestação. Não tinha. Já ficaram, sabe, o cara era cego de nascença, o cara está enxergando, está testemunhando ali
Somente Você, o órgão você já público. parou para analisar aqui um exemplo? Para você receber um cargo de confiança no mais alto grau da política do nosso país aí, para você receber um cargo de confiança, você ali tem todos os... Você é um grande político, Ed. Você tem todos os seus grandes amigos ali e tal, e você... várias pessoas formadas, doutores, mas você vê aquele cara simples, bom de liderança, numa cidadezinha pequena, você fala, eu vou chamar ele. O que é que os seus colegas vão fazer? Como é que pode? Como é que você... Tem todo mundo aqui que você pode chamar, você vai chamar esse cara de lá de Cafundó e apesar de que existe uma cidade realmente chamada Cafundó, lá perto de Coraci, entre Coraci e Almadina, aqui na Bahia, né? Então, assim, lá daquela região longínqua, igual Jesus era de Nazaré, não tem condições de um Messias vir de lá, não faz parte da alta nobreza aqui da nossa sociedade. Foi o questionamento de Natanael, né? Mas é que tá, Jesus não veio de lá, ele veio do céu. Veja só. Interessante que aquele homem, depois que ele foi curado, ele não sabia quem era Cristo. Ele sabia que foi Cristo que curou, mas ele não tinha visto Cristo ainda. Isso fica claro aqui no versículo 35, quando diz assim, ó, Jesus, então aquele homem foi expulso do templo, né? Sim. Então ele diz assim, ó, Jesus ouviu que aquele homem tinha sido expulso, ao encontrá-lo perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus disse, você já tem visto ele, e é aquele que está falando contigo. E aí o cego diz assim, eu creio, Senhor. Então o cego, ele ficou cada vez mais consciente de quem era Jesus, e os fariseus cada vez mais cegos. Esse homem, ele era cego de nascença. Nosso tempo já está chegando para o fim. Nosso tempo está se encurtando, a gente vai se apegar bastante aqui em maior milagre, né? É o maior milagre de todos. Mas finalizando essa parte do cego, olha só, esse homem, eu começo a ver a história aqui, bíblica, e começo a fazer alguns questionamentos. Esse homem realmente era um homem muito fiel a Deus, desde nascença. Por quê? Vivia no templo. Ele foi, e assim, para os irmãos que estão nos ouvindo, falou assim, mas como é que ele era cego, estava com o olho sujo, por mais que estava embaçado, conseguiu chegar no tanque de Siloé? Como ele sabia que o tanque era de Siloé? Um cego de nascença, você vem andar com aquele bastão, no guia, né? Uma vez, eu trabalho como motorista de aplicativo, uma vez eu conversei com um rapaz que era cego de nascença, ele falou, rapaz, como é que você anda a cidade toda? Ele falou, eu conheço a cidade toda mais do que você. Só aquele bastão, ele sabe onde é a loja, ele sabe onde fica a faixa de pedestre, ele vai contando os passos, pega em algum local e outro e vai se identificando. Os irmãos podem perguntar assim, mas como é que ele conseguiu chegar no tanque de Siloé? Porque ele falou bem assim, vá e se lave no tanque de Siloé, como se fosse um local distante. Não. Para os irmãos que ainda não conhecem, vocês podem pesquisar, alguns historiadores, alguns pastores, né, da nossa igreja aí, eles vão fazer grandes expedições e estudos em Israel. No templo, antigamente, existiam vários tanques chamados de purificação. Esses tanques, quando as pessoas chegavam em caravanas para fazer, né, as suas entregas de sacrifício, suas orações, eles, antes de entrar no templo, eles se lavavam e se retiravam do tanque. Era um processo de purificação, um tradicionalismo, certo? Mas que era válido para aquela época deles, que fazia parte da tradição daquela época. Então, o que acontece? Aquele cego vivia no templo. Ele andava por ali. Ele passava a mão em cada água de cada tanque, porque não existia só um tanque, existiam vários tanques. Então, assim, ele foi no tato porque ele já sabia onde era esse tanque. E é um tanque específico. Jesus especificou, né? Especificou. E tem uma coisa, não era distante. O tanque ficava no templo e existiam vários tanques, um perto do outro. Então, quando você para analisar, não teve nenhuma dificuldade. Não era distante. Era próximo. Ele só foi se lavar. Tanto que quando ele terminou de se lavar, Jesus estava próximo. E começaram a se levantar contra aquele cego, né? Foi quando começou a existir esses questionamentos. Então, assim, irmãos, a comprovação bíblica existe, né? Só basta a gente crer. Exatamente. A gente tem 4 minutos aí para a gente encerrar. E o sexto milagre que Jesus fez no livro de João é a ressurreição de Lázaro. E aí, as irmãs, Lázaro adoeceu, as irmãs mandam avisar, Jesus estava distante, né, em outra cidade, e manda avisar que Lázaro estava enfermo. E Jesus fala assim, Jesus afirma, né, Lázaro morreu, mas eu vou para ressuscitá-lo.
E aí Jesus vai até lá, 4 dias depois, Ele não vai de imediato. não vai de imediato, né? E 4 dias depois ele vai até lá onde Lázaro foi sepultado e faz com que Lázaro ressuscite. Essa aí é uma evidência claríssima de que ele é divino, né? A gente estava conversando agora há pouco, né, Fábio? E a gente pode ver uma pessoa curar outra. Por aí existem vários tipos de milagres. Que, como a gente sabe, milagres não significa que qualquer milagre venha de Deus, Exatamente. né? Levantar uma pessoa paralítica, beleza. Curar um cego, pode ser, tranquilamente. Até ressuscitar, entre aspas, uma pessoa que acabou de morrer, porque existem pessoas que, dentro do período, existem algumas questões de saúde, algumas arritmias, alguma coisa do tipo, que eu não sei dizer ao certo o que é uma suposição, né? Eu posso estar equivocado, mas posso me corrigir. Existem alguns tipos de doença que a pessoa, dentro de 24 horas, ela pode voltar novamente. Na minha cidade, na década de 60... Chamada EQMs. Isso, na minha cidade, na década de 60 ou 70, uma mulher, ela morreu 3 vezes. Nas 2 primeiras, ela, dentro de 24 horas, ainda estava no velório, ela voltou a viver. Na 3ª vez, aí falaram, não, vamos esperar o corpo apodrecer para poder começar, né, a dar os indícios de apodrecimento ali, para poder enterrar. E só na 3ª vez, porque pode existir isso aí, né? Mas só que Lázaro foi com 4 dias. Isso. Exatamente. Já cheirava 4 mal, né? dias já cheirava mal. Já cheirava mal. E a gente entende do porquê Jesus falou, não vou de imediato. Por quê? Porque se fizesse uma cura antes de 4 dias, de acordo com o entendimento dos judeus, poderia ser uma cura feita de uma forma comum, né? Então, um milagre precisaria ser para que fosse revelada a glória de Deus, como ele falou, né, para Marta e para Maria, né? Isso Exato. é para que fique evidente. Isso é para a honra e glória de Deus, né? A questão da ressurreição e mostrando o poder que ele tem também de como criador até o poder acima da morte. Isso, e como criador, ele é o único que pode ressuscitar, porque ele tem vida em si mesmo, então ele Exato. dá a vida ali à pessoa. A gente tem que ficar muito esperto, sabe, porque há muito charlatanismo com isso em relação a curas. A gente deve basear tudo na palavra de Deus e se ver que aquilo ali foi para a honra e glória de Deus. E outra coisa também aqui de Jesus sobre a ressurreição de Lázaro, que a gente vê aqui, é porque não é o milagre o que Jesus fez que fez com que aquelas pessoas acreditassem, mas, assim, você acreditar na palavra de Deus, aí você sim. Agora, se você continuar questionando e você continuar achando que a palavra de Deus não é digna de confiança, então você vai continuar desacreditando, como aqueles líderes desacreditaram e esse descrédito, essa descrença continua até nos dias de hoje. Muito bem. Pode contar. Certo. Às vezes a gente pode se questionar até sobre esses milagres. Agora, para mim, esse de Lázaro, na minha opinião, o maior de todos, porque você ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias... Já enterrado também. Não existe, eu vejo assim, não existe força sobrenatural que possa estar fazendo isso com todas as comprovações que Jesus Cristo teve, mostrando realmente ser o Filho de Deus. E para mim, uma das maiores de todas vem de um historiador judeu-romano do 1º século chamado Flávio Joséfo. Né? Flávio Joséfo, no seu livro, né, Antiguidades Judaicas, né, que no trecho chamado Testemunho Flaviano, ou seja, Testemunhas de Flávio, né, vem falando bem assim. Flávio José falou bem assim: naquele tempo surgiu Jesus, um homem sábio, se é que se deve chamá-lo de homem, porque ele realizava obras maravilhosas, um mestre do qual se recebe com prazer a verdade. E ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Ele era o Cristo. Então, assim, não tem para onde correr. Pode dizer que Jesus Cristo não existiu, pode falar para você e trazer comprovações de que ele realmente pode ser que não seja o Filho de Deus, mas eu creio, com todos esses milagres, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. E ainda mais que tem um homem judeu do 1º século relatando sobre a memória de Jesus. Se é que pode dizer que era homem, né? E é importante falar que Flávio José não era cristão.
Não era cristão. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. O bate-papo aqui estava muito interessante. A gente precisa encerrar para a programação continuar. Né? Obrigado pela sua companhia. Não vai dar tempo para a gente fazer as considerações finais. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente, a você e sua família. E até o próximo estudo. Tchau, gente.